Aleluia, Jesus. Obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, que nós temos acesso a ela. E nesse momento nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para que a gente possa entender as Escrituras. A Tua palavra não está longe de nós, mas ela está perto de nós. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, o Senhor que sonda e conhece cada um aqui nessa manhã, vai entrando já através do Seu Espírito Santo na vida de cada um aqui e amolecendo os nossos corações, para que a gente possa receber a Tua palavra. Tudo que se levanta contrário à Tua palavra venha cair por terra aqui nessa manhã. Estruturas de pensamentos, paradigmas, qualquer falta de atenção, qualquer obra do maligno venha estar caindo por terra agora, em nome de Jesus, porque nada resiste à Tua palavra, que é poderosa para mudar, alterar circunstâncias. Ela é poderosa para mudar o meu coração, é poderosa para me dar direção. Que seja assim em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Pode se sentar. Paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos nessa manhã compartilhar um pouco da palavra do Senhor, e eu creio que essa palavra vem de encontro a algo que nós temos visto na sociedade hoje. Não sei se você tem percebido, mas de uns tempos para cá a gente tem visto que parece que os valores têm se alterado, né? O que era errado antes, agora é certo. O que é certo antes, agora é errado. E a gente também vê uma injustiça imperando. Muitas vezes a gente vê que, apesar de nós termos todo um aparato jurídico, nós temos todo um sistema legal de funcionamento para que as nossas vidas sejam regidas pelas leis, né, pela ordem, pela decência, e a gente vê que parece que a justiça não está sendo feita de forma como ela deveria ser. Não sei se você tem visto dessa forma, mas eu creio que isso tem acontecido. E essa palavra então vem de encontro a isso também, porque a palavra nos diz primeiramente que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Amém? E eu creio que essa palavra também vem para trazer um consolo no seu coração, irmão. E o tema dela é: vale a pena servir ao Senhor. Ainda vale a pena servir ao Senhor, irmão. Fica firme na sua caminhada com Cristo. Fique firme nos princípios que Deus já colocou no seu coração, porque vale a pena servir ao Senhor. Amém? Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 30, lá no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 30, o versículo é o versículo 19. Só para nós contextualizarmos, Deus, através de Moisés, um grande líder do povo de Israel, havia entregado todo um sistema de leis, para que aquele povo vivesse de acordo com as diretrizes do Senhor. Então, a nação de Israel passou a ter um código moral, um código legal, um código espiritual, entregue pelo próprio Deus, com regras, com leis, estabelecendo uma ordem para aquela sociedade. E eles deveriam cumprir essas ordens. Era mandamento de Deus, né? Não era negociável. Deus estabeleceu diversos mandamentos para que o povo seguisse. Com que objetivo? De que aquela nação fosse próspera, de que aquele povo fosse um povo abençoado, para que eles vivessem bem e para que a justiça imperasse na nação de Israel. E ao final dessas leis, Deus traz um fundamento, que eu creio que é um fundamento
eterno, que é para nós nesses dias, que está embutido nesse versículo 19. Vamos lê-lo? Deuteronômio 30, 19. Quem achou, diga amém aí. Então vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E essa ordenança de Deus ainda ecoa nos nossos dias. Deus ainda nos propõe a vida ou a morte, a bênção e a maldição. E ele frisa qual é a opinião de Deus. Ele nos propõe a bênção e a maldição, nos propõe a vida e a morte. E qual é a intenção de Deus que o versículo nos fala? Escolhe a vida. Irmãos, é importantíssimo nós entendermos que Deus não trabalha contra nós. Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Quando Deus, na sua Bíblia, traz algum princípio, alguma ordenança, uma diretriz que fala assim, ó, não faça isso. Não é porque Ele quer nos atrasar, não é porque Ele quer nos prejudicar, Ele quer nos abençoar. Deus, neste momento, está esperando que cada um de nós escolhamos a vida, a bênção. Mas muitas vezes o ser humano escolhe a maldição e a morte. Mas como é que eu escolho? É óbvio que se nós falarmos aqui, quem aí quer a bênção do Senhor? Todos nós levantaríamos a mão. Até uma pessoa que é do mundo, se você falar, quem aí quer uma bênção aí? Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer a vida, não é? Ninguém de boa vontade vai escolher uma maldição. Ninguém quer ser amaldiçoado. Então, como é que nós escolhemos a bênção e a maldição? Não se trata apenas de uma boa vontade do nosso coração em querer a bênção. Depende de nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Assim nós estamos escolhendo a bênção. Simples assim. Por isso que Deus apresenta, depois de ter entregue todas as leis ao povo de Israel, Ele fala, olha, vocês vão agir dessa maneira, vocês não podem fazer isso, você não pode prejudicar o seu próximo, você tem que honrar ao Senhor teu Deus. E ao final Ele fala, ó, agora eu tomo os céus e a terra como testemunha, que eu propus a vocês um modelo ideal para vocês viverem. Escolham a bênção, e vocês vão viver o melhor dessa terra. E nessa manhã, nós, todos os dias, aliás, nós podemos escolher a bênção ou a maldição na nossa vida. Será que nós temos escolhido a bênção? E nós vamos examinar, irmãos, o Salmo 73. Se você já quiser ir abrindo, abre no Salmo 73. Nós vamos examinar esse salmo, onde Asaf foi um grande levita. Ele começa a fazer um paralelo, uma comparação. Sabe quando você olha uma coisa e olha a outra e compara? Ele começa a comparar a vida que ele tentava seguir, uma vida reta, uma vida justa, tentando escolher, a bênção, com a vida do mundo, com aquelas pessoas que vivem no mundo, distantes de Deus, não se preocupando com os princípios de Deus. E ele começa a fazer uma comparação com a vida dessas pessoas e com a vida que ele levava. E, inicialmente, é interessante que inicialmente ele começa a esbarrar em algumas situações peculiares, que aparentemente a vida do ímpio
é melhor. Aparentemente a vida do ímpio é mais fácil. E ele começa a olhar para a vida dele e fala, mas a minha vida parece ser mais dura. Mas lá ao final do capítulo, por isso que é importante a gente entender as Escrituras, a gente vai ler a Bíblia esse ano inteiro em nome de Jesus. Ao final do capítulo, ele chega a uma conclusão. E é nessa conclusão que nós vamos chegar aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Bora lá? Salmo 73, versículo 1. Vamos começar do começo. Salmo 73, 1. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com aqueles que são limpos de coração. Comecemos por aí. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O salmista está dizendo isso para nós. Verdadeiramente Deus é o quê? Bom. Sim ou não? Irmãos, Deus tem sido bom na sua vida? Pensa isso. Não seja um religioso, né? Às vezes a gente diz, amém, Deus é bom, Deus é bom. Deus tem sido bom na sua vida? Porque às vezes a gente olha para esse mundo e a gente vai ficando com uma indignação no nosso coração, irmãos, diante de circunstâncias, diante de injustiças. Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos lembrarmos, Deus ainda é bom na minha vida. Essa a gente chama de, é uma constante eterna, ela é uma constante universal. Deus é bom, ponto. Independente das lutas que você tem vivido, independente das circunstâncias que o mundo está, Deus continua sendo bom na minha vida. Isso tem que trazer paz ao seu coração e ao meu coração. Porque um Deus bom é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que provê. Deus é bom na sua vida, por que Ele é bom na sua vida? Pensa nisso, reflita a respeito disso. Deus é bom? Você diz que sim, mas por que Ele é bom? Por que Deus é bom na nossa vida? Alguém pode falar, por que Deus é bom? Pode levantar a voz e dizer? Porque Ele nos deu salvação, sim ou não? Aleluia, que mais? Por que Deus é bom na nossa vida? Porque Ele é nosso Pai? Ele é o nosso Pai, aleluia, quem mais? Ele nos deu uma vida eterna. Que mais? Ele nos provê todos os dias, sim ou não? Todos os dias a gente tem algo para comer, a gente tem um teto para a gente morar, a gente tem uma cama para a gente dormir, a gente tem o ar para a gente respirar. Então nós podemos dizer que Ele é o provedor no sentido amplo da palavra, não é isso? Deus é bom porque Ele provê. Ele proveu o filho, Ele proveu o alimento, Ele proveu o sustento, Ele provê a vida, então Deus é bom. Então a gente pode glorificar o nome do Senhor por isso, porque Ele é bom na minha vida. Não é um Deus mau. Eu costumo sempre dizer isso. Os povos que habitavam aquela terra, na qual Deus já havia prometido para Israel, adoravam a deuses maus, deuses que castigavam, deuses nos quais, se não se oferecesse um sacrifício, você seria prejudicado. Aqui na América Latina também, né? Nós tivemos os povos aqui, os pré-colombianos, né? Os astecas, os maias, os incas, né? Que eram povos que adoravam divindades deles, que eram divindades más, nas quais eles tinham que adorar aquele Deus, apresentar sacrifício até humano, porque senão Deus os castigaria, não mandaria chuva, mandaria alguma coisa de mal. Mas nosso Deus não, meu irmão. Nosso Deus é um Deus bom e continua sendo bom. E amanhã Ele vai ser bom novamente. Obrigado, porque Ele é um atributo do caráter de Deus. Ele é bom. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar isso. Você entregou suas vidas na mão de um Deus que é o quê? Bom. Aleluia! Não desanime diante das circunstâncias,
diante das injustiças. Isso que dá uma segurança para que eu viva. Eu sei que um Deus bom está cuidando de mim, independente do que tenha acontecido na nossa sociedade, independente do que está acontecendo aí fora. O meu Deus é um Deus bom e cuida de mim. Mas aí Asaf continua, versículo 2. Então aí, no Salmo 73, Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois a minha inveja dos ímpios, houve inveja em mim dos ímpios, quando via a sua prosperidade. Olha só o que ele está falando, olha só. Eu comecei a olhar para a vida lá fora e achar que é uma vida próspera. A gente, irmão, tenta fazer o certo, a gente tenta andar, eu creio que você também, A gente tenta andar certo, a gente tenta fazer as coisas de acordo para agradar o coração de Deus, mas às vezes a gente olha para a vida da pessoa que está lá fora e parece que ela está se dando bem. Não é assim? Parece que ela está tudo bem. A pessoa lá fora não faz nada, não busca Deus, não ora, não lê a Bíblia, faz nada e parece que está se dando bem. E Asaf também, lá, há 1000 anos antes de Cristo, já esbarrava nessa mesma situação. De que olhar para a vida do ímpio e achar, ele fala, quase que eu me desviei. Olha, quase que eu parei de ir na igreja. Quase que eu abandonei Jesus, abandonei a fé, porque eu fiquei comparando. Irmãos, não compare sua vida com a vida do mundo. Para com isso. Você tem que ter a sua certeza de que você está servindo a um Deus bom, que vai cuidar de você, que vai prover a sua vida. Porque essas são setas que Satanás joga na nossa mente. Quem viveu uma vida de mundo e depois se converte, de em tempos, Satanás lança uma setinha. Ah, será que aquela vida não era melhor? Irmão, se fosse melhor, você estaria lá até hoje. Lembre-se disso. Por que você abandonou aquela vida? Porque ela não prestava. Estava acabando com a sua vida. Satanás estava sugando toda a sua vitalidade. E quem nasceu na igreja, cresceu num lar cristão, às vezes Satanás joga outro tipo de seta. Será que experimentar a vida do mundo não seria melhor? Irmãos, você tem um privilégio de ter nascido num lar cristão. Você que tem o privilégio de ter crescido nos caminhos do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque você não sabe o que é ter uma vida no mundo, sem Deus. Muitos aqui que viveram uma vida no mundo de testemunho forte, que a gente fala, sofreu nas mãos de Satanás. Você não ansiava ter nascido num lar cristão, com princípios de Deus? Você ter tido não que isso fosse garantia, mas a sua vida poderia ter sido muito melhor, menos traumas pendurados, não é? Se você tivesse desde criancinha crescido nos caminhos do Senhor. Irmãos, é tempo de nós pararmos de comparar nossa vida com a vida do mundo, porque nossa vida é boa. Sua vida é uma vida abençoada. Não seja tentado. Sua vida é uma vida de glorificação a Deus. Você tem a presença do Senhor. E aí ele vai descrevendo. Olha que legal, esse salmo é muito didático. Ele vai descrevendo situações da vida do ímpio, que a gente olha e parece que está tudo bem. Olha só, versículo 3. Não, 4, Versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, não são afligidos como os outros homens. Não é assim, irmão? Você olha para a vida daquela pessoa que não tem compromisso com nada, segunda-feira, você está se arrumando para sair para o trabalho, estão dormindo ainda. Não é assim? Aí você está, 10 horas da manhã, você está na correria do trabalho, aquele povo está indo para a praia. Parece que é tão fácil, não tem compromisso com nada. Não é assim? É uma vida que parece que é fácil. É uma vida sossegada. A gente aqui
lá, né? Você lá já envolvido nos afazeres, no compromisso, você tem compromisso com a sua família, você tem compromisso com o trabalho, você tem compromisso com Deus, e aquele povo parece estar vivendo sossegado, sem preocupação nenhuma. Parece que vai, e aí você fica pensando, esse povo sabe de alguma coisa que eu não sei, né? Eu não descobri a fórmula secreta desse povo, porque parece que não trabalha, parece que não faz nada e está aí tranquilo. Asaf estava tendo esse comportamento. Ele estava olhando para a vida do ímpio e parece que a vida do ímpio era melhor, era fácil. E aí continua o versículo 6. Por isso a soberba os cercam, como se fosse um colar. Eles se vestem de violência, como se fosse um enfeite. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. Parece que é uma pessoa que tem muitas amizades, sempre está envolvido num ambiente social feliz, festas, baladas, alegrias, churrasco todo dia, não é assim? E ele está ali envolvido com muitos amigos, e as redes sociais é só foto de viagem, né? É só foto de lugar legal, e está visitando aqui, está visitando ali, e tira foto com gente famosa, e é no show, e é na festa, e Asaf vendo tudo isso, parece que a soberba é um enfeite para a pessoa. Ela gosta de ostentar, ela gosta de mostrar que está tudo bem na vida dela. Está tudo legal. Fica comigo, porque nós vamos chegar no final do capítulo, amém? É só comigo que acontece isso, você também observa dessa forma. Na verdade, não sou eu que observei dessa forma. Asaf já via isso lá atrás. E a gente, irmãos, essas coisas vão tentando roubar a sua fé. Fique ligado. Porque a concupiscência dos olhos, os desejos da carne, e a gente, de repente, quer andar igual essas pessoas, porque parece que é uma vida feliz. Tem amigos, tem festas, está sempre saciado, o copo sempre está cheio. Você viu aqui? Está tudo bem. Anda com roupas bonitas, está bem adornado. O ímpio está sempre elegante. O ímpio está sempre bem acompanhado. E ainda continua. Vamos lá no versículo 11 agora, para a gente dar uma resumida. Eu te aconselho depois a ler o capítulo todo, amém? Com mais calma. Salmo 73, versículo 11. E eles dizem: como sabe Deus? Existe conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, e aumentam as suas riquezas. Irmãos, é impressionante. O ímpio, muitas vezes, ele vai ser próspero. E ele vai ser rico, sim. Porque nós temos um senso de justiça retributiva de Deus, não é? A gente aprende que aquilo que a gente planta, a gente colhe. São princípios de Deus, né? A gente aprende assim aprende que Deus retribui de acordo com a conduta de cada um. E a gente às vezes não consegue entender muito por que uma pessoa que faz tudo errado, por que uma pessoa que não segue os caminhos do Senhor, por que uma pessoa que até prejudica o próximo, ela é próspera. Não é justo na nossa justiça, não é? A gente pensa assim, isso não é justo. Por que um bandido, uma pessoa muito má, um corrupto, às vezes desfruta de uma vida melhor que nós, os filhos do Senhor? Você já parou para pensar nisso? São reflexões que às vezes a gente faz. Asaf estava fazendo esse tipo de reflexão aqui. Mas, meu irmão, eu quero te lembrar de uma coisa. Esse mundo tem um príncipe. E Jesus nos apresenta ele como Mamon, o Deus das riquezas.
Você se lembra quando o diabo se apresenta a Jesus para tentá-lo no deserto? Uma das tentações que o diabo propôs a Jesus é o quê? Ele levou Jesus a um alto monte e apresentou todos os reinos da terra. E disse, todos esses reinos são meus e eu posso te dar se você me adorar. As riquezas desse mundo passam e elas são controladas por um sistema desse mundo. Por isso que Jesus falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. As riquezas desse mundo estão nas mãos de um governante, que é Mamon, o Deus das riquezas, irmão. Irmão, é muito mais difícil ir para o céu do que ficar rico. É mais difícil ir para o céu do que ficar rico. Por quê? Você tem que perseverar até o fim. Você quer ficar rico? Irmão, é fácil você ficar rico. É só você fazer alguma coisa errada aí, você enriquece rapidinho. Que não seja o desejo do seu coração, irmão. Você lembra que ele começa falando que Deus é o quê? Deus é bom. Deus vai prover na nossa vida. O que a gente precisa, Deus já proveu, na verdade, porque fala que em Cristo, todas quantas são as promessas do Senhor, já estão em Cristo e tem nele o sim e o amém. Deus já preparou, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Às vezes, não inveje a riqueza do ímpio, irmão. Não inveje aquela aparente vida boa do ímpio. Por quê? Porque a riqueza desse mundo passa. A glória desse mundo passa. Mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quantos homens poderosos se levantaram ao longo da história? Nabucodonosor, Ciro, Faraó, Hitler. Quantos homens se levantaram? Eram poderosos, governavam nações. E a glória desses homens se foram. Mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. A nossa perspectiva, igreja, a nossa perspectiva não pode estar só nessa vida. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? De que adianta nós trabalharmos de sol a sol? De que adianta a gente conquistar tantas riquezas e não irmos para a glória eterna? É claro, irmão, que todos nós, é lícito nós desejarmos uma vida boa. Jesus, na verdade, nos ofereceu isso. Ele falou que Ele tem uma vida boa, perfeita e agradável para nós. Lá em Romanos 2 diz isso. Se nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, nós acessamos essa vida boa, perfeita e agradável. Amém? É lícito você querer ter um salário melhor, é lícito você querer ter uma casa melhor, é lícito você ter uma qualidade de vida melhor, comer umas coisas melhor, umas coisas mais gostosas. Amém? É lícito. O nosso Pai pode nos dar isso. Sim ou não? Nosso Pai é um Deus de prosperidade, e Ele pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós a bênção sem medida. Mas tudo isso tem que ser alcançado debaixo dos princípios do Senhor. E aí dá trabalho, irmão, porque o reino dos céus é conquistado por esforço. Dá trabalho ser próspero, porque você tem que obedecer a princípios do Senhor. Deus não tem riqueza para você, Deus tem prosperidade. É diferente. Não queira riquezas, queira a prosperidade do Senhor na sua vida, irmão. Muitas vezes a prosperidade do Senhor vai ser amarrar a boca do devorador, para que as coisas não se consumam na sua vida. Já está vivendo a prosperidade do Senhor. Antes você gastava 300, agora você está gastando só 100, sobrou 200, você nem precisou ganhar mais. A prosperidade do Senhor está em te dar saúde para você não ter que gastar com médico.
A prosperidade do Senhor está em abrir portas para você, para que você não viva emergências financeiras, tendo que resolver problemas. É claro que Ele pode abrir o tesouro dele e depositar um dinheiro na sua conta. Amém. Se depositar, você divide comigo. Mas a prosperidade do Senhor está no dia a dia, irmãos. Porque você se lembra do azeite da viúva? Você se lembra do azeite da viúva? Ela não tinha um estoque gigantesco de azeite lá garantido. Ela não tinha feito um celeiro. Lembra lá no Novo Testamento que um homem quis fazer um celeiro e guardar um monte de coisa para ele ter uma garantia. Quando a presença do Senhor chegou na vida daquela viúva, o azeite se multiplicou. E é esse tipo de prosperidade que Deus tem para nós. Não riquezas do mundo, irmão. Não no sistema do mundo, de aparência, de mostrar nas redes sociais que eu tenho, que eu posso, que eu faço, que eu vou. Eu prefiro viver o simples com Deus do que a prosperidade na mão do inimigo. Porque o simples com Deus é bênção, não traz peso. E aí ele continua. O 13 agora. Estão comigo ainda aí? Salmo 73, 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Versículo 16. Quando pensava em entender isso, para mim foi muito doloroso. Não é assim, irmãos? Parece que é em vão, muitas vezes parece que é em vão a gente fazer as coisas certas. Porque quem faz errado se dá bem também. Muitas vezes a gente fazendo certo, a gente leva prejuízo. Mas o Salmo 15 fala isso. Quem habitará na casa do Senhor? Quem é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, que não jura delosamente e que mantém a verdade, mesmo que para isso seja prejudicado. Salmo 15 fala isso. Asaf estava olhando para a vida do ímpio, e agora ele olha para a vida dele, e ele fala assim: será que está valendo a pena? Tudo isso, será que vale a pena? E ele fala, quando eu comecei a refletir sobre isso, não foi fácil não, foi doloroso, foi um processo doloroso. E nós não podemos ser hipócritas, irmãos, porque tem gente que acha que ele vai aceitar Jesus e a vida dele não vai ter problemas. Quem tem problema aí, levanta a mão, no dia a dia. Não é? A gente tem problema, irmão. Às vezes as coisas que começam, não dá muito certo, você tem que... A gente entende que realmente o reino dos céus é conquistado por esforço. Quem dera a gente jogasse para cima e caísse montado. Mas não acontece isso. Você tem que ir lá e resolver, e correr atrás. E às vezes é um processo difícil, às vezes é um processo demorado. Às vezes não depende de nós, a gente tem que ficar orando, entregando na mão do Senhor, né? Poxa, podia ser fácil, apertava um botão e o negócio já se resolvia, mas não é assim, irmãos. No mundo, Jesus falou o quê? No mundo teríamos o quê? Jesus nunca te enganou. Ninguém aqui pode falar que foi enganado por Jesus. No mundo teríamos aflições, nós temos aflições. Mas ele fala o quê? Tende bom ânimo. O que é tem de bom ânimo? Se anima. Irmão, se anima. Jesus já venceu esse mundo. Para de olhar para a vida do ímpio. Para de ficar triste com a sua vida. Não fique assim, refletindo, achando que não está valendo a pena o investimento em Jesus. Irmãos, vale a pena servir a Jesus. Se anima. Ele já venceu o mundo. Tudo isso aqui, irmão, um dia vai ficar aí. Jesus volta e nós vamos falar, vocês fiquem aí que eu estou indo. Para a glória, irmão. Aí,
que adianta se eu tivesse uma bicicleta ou um carro do ano? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença se eu ganhasse 1.000 ou ganhasse 10.000, 20.000, 100.000? O que vai adiantar, irmão? No céu, não vai adiantar nada. Agora, o que nós fazemos para Deus, o nosso relacionamento com Deus, e isso sim tem peso de glória. E lá no céu, cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E o livro será aberto, o livro da nossa vida será aberto diante do Senhor. E todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Eita, nós! Irmãos, você prefere investir no céu ou na terra? Pensa nisso. Você prefere investir no céu ou na terra? Ah, mas e o que eu faço na terra? Aqui na terra, irmão, nós vamos dando um jeito de sobreviver, viver a vida aqui, até Jesus voltar ou até Ele nos levar. Porque essa vida é passageira. O que, 80 anos, 90 anos? O que são? Se for 100 anos, se for 120, que é o limite da garantia, vamos dizer que você viva 120 anos. O que é isso comparado a uma eternidade com Cristo? Jesus já garantiu a nossa salvação. Nós só precisamos conquistá-la através da nossa fé. Mas você tem que estar firme na fé. Não pode deixar a sua fé ser abalada através desse tipo de comparação de vida do mundo e a sua vida. Amém? E aí ele continua, versículo 17. E aqui é uma virada de chave no capítulo dos Salmos. Aqui ele então chega a primeira conclusão. Olha só, ele vem falando, a vida do ímpio parece ser boa, eu olho para a minha vida, parece que não está valendo a pena, parece que é difícil demais, está doloroso demais. Aí o versículo 17, que traz um refrigério. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Ei, meu Deus, agora sim. Até que ele estava olhando, irmãos, de forma natural, toda aquela situação. Asaf estava fazendo uma comparação natural. Mas até que ele levou para o espiritual. Até que eu entrei no santuário do Senhor. Quando eu entrei na presença do Senhor, eu recebi uma revelação de Deus. E a primeira coisa, irmão, que nós temos, quando a gente entra na presença do Senhor, é revelação de Deus. Deus nos ilumina, Deus mostra o caminho. E qual foi a revelação que ele teve? Deus foi mostrar lá o fim da vida daquelas pessoas. Irmãos, você tem a oportunidade de entrar na presença do Senhor, para você ter as revelações de Deus para você. Coisa que um ímpio não tem. Quem não tem Jesus não entra na presença de Deus, irmão. Você tem o privilégio, a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Quando você tem um problema, desses daí que a gente falou que todo mundo tem, você tem a oportunidade de chegar diante de Deus e falar, Deus, me ajuda. Irmão, o que o ímpio faz quando ele tem um problema? Pensa nisso. Vai recorrer a coisas desse mundo que não trarão solução. Na maioria das vezes só traz mais problema. Aí é por isso que o mundo está na bebida, por isso que o mundo está na depressão, por isso que o mundo está na dívida do agiota, por isso que o mundo está do jeito que está. Porque, irmãos, o ímpio não entra na presença do Senhor. Você tem a oportunidade de entrar na presença do Senhor. E lá você vai ter revelação de Deus. Você vai começar a enxergar a sua vida da forma como Deus quer que você enxergue. É tempo de nós pararmos de olhar a nossa vida com olhos humanos. É tempo de nós buscarmos mais o Senhor, entrar na presença do Senhor, porque uma vida com Deus é uma vida de revelação.
Você tem a oportunidade de buscar o que está oculto, de entender o que você não entende, de aprender o que você não sabe. Deus é capaz de fazer isso, irmão. Olha para os seus problemas que você tem vivido hoje. Talvez você não está conseguindo, talvez você não saiba resolver, talvez você nem esteja identificando o problema. Em Deus você pode ter a revelação para resolver essa situação. O ímpio não tem. O ímpio não busca a Deus. Você tem acesso à pessoa mais sábia do universo, que criou o universo, irmão. Irmão, você tem acesso ao melhor médico que existe. Você tem acesso ao melhor consultor financeiro que existe. Você tem acesso ao melhor conselheiro, ao melhor pedagogo para te ajudar a criar seus filhos, ao melhor gerente da sua casa, o nosso Deus. E Asaf fez isso, ele foi para a casa do Senhor, triste, comparando a vida dele com a vida do mundo. Mas, irmão, quando ele entrou na presença do Senhor, ele não voltou mais do mesmo jeito. Ele já voltou diferente, ele já voltou falando diferente. Agora Asaf já não está mais, calma aí, eu estava tudo errado, aquilo lá que eu estava falando não é nada daquilo, esquece, apaga. Agora eu estou vendo, agora eu estou enxergando direito. Deus me deu um óculos, agora eu estou enxergando. Agora eu estou vendo direito, como que tem que ver. E Deus levou Asaf lá para o fim da vida do ímpio. Meu irmão, um dia haverá um fim de todas as coisas. E aí, olha só, versículo 18. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, e tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento, e ficam totalmente consumidos de terrores. Irmãos, aquela vida bonitinha da internet, aquela vida bonita lá da rede social, é tudo fachada, irmão. E Asaf vai vendo isso porque a vida do ímpio, irmão, é glória e queda, a sua é glória e glória. Um dia a pessoa está no alto, no outro dia a pessoa está na queda, porque ela não tem Deus. A sua vida é de glória em glória, porque você já superou essa de ficar amparando nesse mundo, sim ou não? Minha vida é só de glória em glória, porque minha esperança não está nesse mundo. Então as leves e momentâneas tribulações só estão me dando peso de glória. O ímpio não, o ímpio escorrega aqui, cai ali, é o que o texto está falando aí, ó. Ele levanta, daqui a pouco ele escorrega, daqui a pouco ele cai, e parece que está dando certo, quando vai dar certo, derrota, porque, irmão, não está na Bíblia, né, mas é um ditado que fala que o diabo dá com a colher e tira com a concha. Se Deus vem para nos dar vida perfeita, boa e agradável, o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Muitas vezes o diabo joga uma isca, a pessoa cai e a pessoa está toda feliz. Quando vai fechar o contrato, alguma coisa dá errado. Agora sim, agora eu vou, agora vai dar certo. Ela está sempre numa esperança que vai dar certo, mas não dá certo. Porque a vida no mundo, irmão, é assim. É vida de queda. Só que ninguém posta a queda. Ninguém vai lá na rede social e fala, não deu certo. As pessoas só postam a vitória. Estou falando de rede social porque é algo da nossa atualidade, né? Que a gente vê a vida das pessoas hoje, né? Através da rede social. E aí você acha que é uma vida boa, irmão? Uma vida de ficar caindo? E também, você viu o versículo 19 termina falando que eles são consumidos por terrores. Irmãos, a nossa sociedade hoje, que é tão linda, maravilhosa, parece que é uma vida de contos de fada na internet, é a sociedade, é a geração mais doente de todas, em termos psicológicos. Nunca houve tanto diagnóstico de depressão, síndrome do pânico, fobias, medos, inseguranças. Se a vida do mundo fosse tão boa, não era para ter ninguém triste.
O ímpio é assolado por terrores, irmão. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento que você pode desfrutar, apesar do problema, apesar da luta? Sabe aquele shalom que vem no seu coração, que você está angustiado, você está, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então você para, se ajoelha, ora diante do Senhor e a paz inunda seu coração. O ímpio não tem isso, irmão. O ímpio é assolado por terrores. Paulo diz isso lá no Novo Testamento, quando ele fala assim, que os homens, por medo da morte, são escravos da vida. Quer consumir essa vida o máximo que pode, porque ele tem medo, um dia ele vai morrer, um dia tudo vai acabar, e a esperança da pessoa está nesse mundo, então ele quer gastar a vida dele ao máximo, quer experimentar tudo, quer viver tudo, quer viver intensamente, porque ele tem medo da morte. E é escravo do estilo de vida que ele adota. É escravo de um vício, é escravo de um pecado. Deus não nos chamou para sermos escravos, mas para sermos livres. E a primeira coisa que Deus faz na vida de um crente que é fiel é livrar ele do medo da morte. Eu não tenho medo da morte, irmão. Você não pode ter medo da morte, porque eu sei que se eu morrer agora aqui, eu vou para o céu. Não por mim, quem sou eu? Mas pela graça que me alcançou. Jesus Cristo me alcançou. Isso dá paz ao meu coração. Eu não tenho medo. Às vezes as lutas vêm e querem tirar a minha paz. Rapidamente a gente vai aos pés do Senhor, a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares e a gente se levanta em paz novamente. Amém? E aí o versículo 20, como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordardes, desprezará a aparência deles. Irmãos, aqui é muito legal, porque ele compara essa vida aqui com um sonho. Está acontecendo um sonho, mas um dia Deus vai acordar todo mundo desse sonho. Está falando do quê? Do dia do julgamento final. Um dia Deus acorda todo mundo. E aí todo mundo vai se apresentar diante do Senhor, irmãos. E o versículo 23. Todavia, eu estou continuamente contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Oh, aleluia. O Senhor me guiará no teu conselho. E depois me receberá na glória, aleluia. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem tenho eu na terra além de ti? A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, esse versículo, ele chega a essa conclusão. Você vê como é importante a gente ler o capítulo inteiro? Porque, irmãos, você está continuamente na presença do Senhor, você desfruta da intimidade com Deus, Ele te sustenta pela mão direita, Ele guia você no conselho dEle, Ele te dá a direção, Ele te aconselha. Você acha que o ímpio desfruta disso, irmão? Não. E um dia, ainda, Ele me receberá na glória. Quem temos nós no céu? Quem temos nós na terra, além do Senhor? Por mais que a nossa carne desfaleça, o nosso coração está bem seguro no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E para nós concluirmos o versículo 27, estamos chegando ao final do capítulo, amém? Pois os que se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim é bom eu me aproximar de Deus. Coloquei minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Irmãos, você pode se distanciar do Senhor ou se aproximar do Senhor. Sim,
diante da luta, é isso que a luta faz. Ou a luta, você pega naquela luta ali e se distancia do Senhor, se alonga do Senhor, fica distante de Deus, ou você se aproxima de Deus. E esse texto vai falar, quem se alonga de Deus, quem fica distante do Senhor, morre. Mas quem se aproxima de Deus, tem a confiança reforçada. E eu creio que nessa manhã, Deus nos trouxe aqui, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Eu creio que ninguém aqui está longe de Deus. Senão você não estaria num domingão, ensolarado, numa cidade que tem mais de 100 praias, numa igreja. Todos aqui queremos estar perto de Deus. Mas sempre é possível estar mais perto ainda de Deus. Ter mais comunhão ainda com Deus. E a palavra fala que Deus não resiste ao contrito e quebrantado de coração. Ele resiste ao soberbo. Deus está aqui nessa manhã e Ele quer nos ver mais perto dEle. Isso vai ser bom para você, é o que está falando aqui o texto. Isso foi bom para mim. Irmãos, se tem algo que é bom na vida da pessoa, ela está perto de Deus. Vamos nos colocar de pé? Se levanta aí na presença do Senhor. Não perca aquilo que o Espírito Santo já construiu no seu coração. Amém? É tempo de nós nos aproximarmos de Deus. E uma forma de nós nos aproximarmos de Deus é através da adoração. Nós vamos fazer um louvor para nós quebrantarmos o nosso coração diante do Senhor. Entrega seu coração para Ele. Se você quiser começar a orar agora, diante de tudo que foi falado aqui, começa a conversar com Deus, fala: Deus, me perdoa se eu invejei a vida do ímpio, me perdoa se eu estava desanimando, me perdoa se eu estava esmorecendo na fé, a minha vida ainda continua sendo tua. Nós teremos a mesa do Senhor, a ceia, onde nós vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Aproveita para se consertar diante do Senhor também. Amém? Aleluia! Deus te abençoe, meu irmão. Que este domingo venha a ser um domingo abençoado na sua vida. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom, a paz. Amém? Aleluia, irmãos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.